A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos de Cristo, beleza? Então vamos para mais um vídeo. Hoje aí falando um pouquinho mais do tema do sistema desse mundo, né? Porque na verdade eu falo, o assunto que eu mais falo é o sistema desse mundo, né? Irmãos, por que que eu falo, bato sempre nessa tecla, né? Porque nós estamos no fim de todas as coisas, no fim dos tempos, como a Bíblia Sagrada nos relata, né? Então, já estamos no tempo do fim. E é mais necessário do que nunca falar dessas coisas, né? Embora muitos não gostem de comentar esses assuntos, né? Porque é sempre o que eu digo, quem está em Cristo, nova criatura é. O perfeito amor lança fora todo medo. Eu também tenho medo das coisas, irmãos, às vezes. Só que eu não deixo o medo me dominar e nem me paralisar para aquilo que Deus quer que eu faça, que eu realize, entendeu? Eu luto contra a minha própria carne, que tenta o inimigo plantar medo em mim para me paralisar. Eu busco a palavra, busco oração para Deus me fortificar e eu não ficar paralisado pelo medo, entendeu? Então, se você não tiver conhecimento das escrituras, inclusive do livro de Apocalipse, e ficar com medo, porque aí você não vai ser bem-aventurado e você vai ser engolido pelo sistema. Você pode perder até... Perder não, você pode até não conquistar a salvação da sua alma. Você ganha o mundo inteiro, mas perde a sua alma. Então, né? Mesmo com medo, você tem que enfrentar os seus medos, né? E quem te dá poder para isso é Deus, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, da verdade, que é o poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus, né? Então, cada um de nós que somos chamados por uma missão, alguns são chamados para salvação, para crer em Jesus. Aí você vai crer em Jesus, irmãos. Inclusive eu vou falar que vai ser necessário fazer 2 ou 3 vídeos desse assunto, né? Porque é vasto o assunto, é vasto o estudo sobre esse assunto. Então, que acontece? Alguns Deus dá dons para fazer vídeo de orações, que tem muitos aí. É um membro do corpo de Cristo que Deus dá dom dele da oratória, entendeu? Da intercessão, dele interceder em oração pelos irmãos, pelos santos, né? Pelas irmãs, pelos irmãos aí pelo mundo afora, né? Em oração, porque esses que oram têm muita importância. A oração de um justo tem muito poder, diz a palavra de Deus, né? Na sua eficácia. Então, como que eu posso dizer? Alguns são chamados para montar vídeos ou pregar aí por aí mundo afora, ou orar. Outros são chamados para orientar e ensinar a palavra, entendeu? Outros são chamados para abrir os olhos espirituais das pessoas por o que está acontecendo no mundo. Então, o meu maior chamado, embora eu também intercedo em oração, também tenho o dom da intercessão, né? Mas o meu chamado maior tem uns que tem dom da caridade, de ajudar os necessitados, né? É tudo dons que Deus nos dá para servir o próximo. Então, mas o meu chamado, o meu dom maior, o meu chamado assim como Jesus veio para destruir a obra do diabo, ele nos enviou, alguns de nós, para destruir as mesmas obras do diabo. Ele nos capacitou pela palavra para destruir as mentiras, os enganos que esse mundo conta, que a mídia conta, que os governantes corruptos contam para as pessoas e que a religião conta para as pessoas. Então essa é a minha maior missão, entendeu? Por isso que às vezes você não vê aqui eu fazendo muitas vezes oração no vídeo. Eu faço antes de entrar, para não perder muito tempo, para o vídeo não ficar muito longo, entendeu? Mas eu sempre oro, uma vez ou outra em alguns vídeos eu oro. E quem me conhece, já acompanha meu canal, sabe que de vez em quando eu oro nos vídeos, né? Mas nem sempre, eu oro antes. Então o meu canal é mais nesse termos, nesse significado de destruir as mentiras para abrir os olhos das pessoas e preparar elas para elas não serem enganadas e não ir para o caminho errado, achando assim, eu vou para Deus por meio da religião. Não, ninguém chega a Deus por meio de religião, irmãos. Por meio de pastor, por meio de filosofias, por meios humanos. Você chega a Deus só pelo nome do Senhor Jesus. Para isso que ele morreu na cruz. Ele é o único intercessor entre você e Deus, entendeu? Então, por que eu venho falar hoje de novo do sistema desse mundo? Porque Deus me deu uma revelação que eu ainda não tinha tido. Então o que acontece, irmãos? Quando Deus, quanto mais você busca Deus na palavra, mais você se dedica, porque mais você nega as suas vontades para servir,
a Deus e servir o seu próximo, dando conhecimento, abrindo os olhos. Cada um serve o próximo de maneiras diferentes, que nem eu falei aqui, né? Com cada um com o seu dom. Outros servem na caridade, ajudando, né? Aqueles mais necessitados, né? Lá no livro de Atos aponta isso muito bem. Aqueles que pregavam a palavra começou a fazer caridade, só que eles se desviaram de pregar. Ele falou, não, o nosso chamado é para pregar. Então a gente vai reunir outros irmãos, né? Que possa trabalhar no serviço, na caridade. E nós trabalhamos na pregação, para a qual nós temos o dom e fomos chamados. Então, por isso que eu estou falando isso. Cada um tem os dons e tem... Eu posso fazer uma vez ou outra caridade? Posso e faço, às vezes. Mas o meu dom maior, o meu chamado é para isso aqui, para destruir os enganos, né? Abrir os olhos da igreja, do povo de Deus, né? Para aqueles que querem ter os olhos abertos. Tem uns que não querem, né? Que não querem voltar para a casa do Pai, que ama mais o mundo e as coisas do mundo do que as coisas de Deus, né? Então eu não posso fazer nada. Eu sou aquele que lança semente, que é a palavra. Aí vem outro que rega, que faz oração ou que confirma aquilo que eu falo, né? Por isso que eu uso muito vídeo de outros e baso o que eu falo para mostrar para vocês que não é uma opinião exclusiva minha, que não vem de mim, que vem de Deus, né? Então nós somos cada um membro do corpo e um ajuda o outro. Então eu planto, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento, por meio do Espírito Santo, do conhecimento da palavra. Quanto mais a pessoa se alimenta da palavra, mais revelação ela tem, mais a mente dela vai se abrindo, mais ela entende que a única verdade está aqui e que o mundo é mentiroso, né? Que o mundo nos iludiu por muito tempo. Nós vivemos num mundo de ilusão, numa Matrix, como eu costumo dizer, né? Quem assistiu o filme Matrix entende o que eu digo, né? O mundo real é o mundo em Deus, em Cristo, né? Que é o mundo espiritual, que é um mundo sobrenatural, é o qual a gente, quando passar daqui desse plano, a gente vai para a nossa cidadania celeste, né? E vamos descer e herdar a terra também, né? Então, nós estamos aqui para evoluir espiritualmente, para aprender com nossos erros, com nossos acertos, com nossas frustrações, com o nosso sofrimento. No mundo tereis aflição, de bom ânimo eu venci o mundo. Quer dizer, quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerá perseguição, padecerá sofrimento, porque Cristo sofreu por nós, até a morte e morte de cruz. Então nós também, que queremos seguir a Cristo, alguns de nós vamos sofrer perseguições por pregar a palavra, por pregar a verdade, que muitos rejeitam, muitos aceitam, mas muitos rejeitam, entendeu? Por isso aqueles que rejeitam vão nos perseguir, seja ele poderoso, seja ele do cargo hierárquico, seja na empresa que você trabalha, seja no governo, seja na sociedade como um todo, você vai ser perseguido. Entendeu? Se você quiser proclamar a verdade. Se você ficar com medo, Deus fala que você é tímido. Então o tímido não entra no reino dos céus. Entendeu? Porque você se vergonhou de testemunhar de Cristo, Cristo se vergonha de você. Entendeu? Ele é fiel. O que ele te prometeu, ele te cumpre. Mas ele não vai... se você negar o caminho dele, ele vai te negar. Entendeu? Ele vai fechar a porta e vai falar... Você vai bater como as virgens Nércias e a Virgem Prudente, né? Aí as Virgem Nércia cega, Senhor, abra-nos a porta. Aí ele fala, digo que não vos conheço. Aí ele fecha a porta e as Virgem imprudentes fica do lado de fora, só fica as Virgem imprudentes, né? Então, né, as que não vigiaram, né, se perderam, entendeu? Então é mais ou menos isso aí. Então, que eu queria falar exatamente, né? Eu dei essa ressalva aqui, mas vamos entrar no assunto, porque talvez eu precise fazer mais vídeo, né? Segunda parte, terceira. Então, irmãos, a revelação que eu tenho, que Deus me deu, é a seguinte, que sobre o sistema desse mundo e o que significa, ó, lá em Apocalipse, tem uma passagem, eu não vou abrir a Bíblia agora aqui, porque eu vou ter que abrir várias vezes em vários livros diferentes e vai demorar muito, para não gastar muito tempo. Então vocês abram a sua Bíblia, confiram aí se quiser abrir agora, se não, confiram depois aí na sua casa o que eu estou falando, tá? E por que eu não cito versículos? Por dois motivos. Eu guardo alguns versículos de cabeça, outros não. Entendeu? Mas o motivo maior que eu não cito o versículo, às vezes eu sei onde está o versículo, mas é para a pessoa ler o contexto.
Porque senão você vai pegar só, ir lá só no versículo, interpretar da sua forma carnal, e não vai ler o contexto, a história como toda, e tirar a conclusão do jeito que a palavra de Deus quer, do jeito que o Espírito de Deus quer que você interprete, entendeu? Então, por isso que eu deixo você ir lá, ler a história, em vez de eu citar o versículo e você ir lá e interpretar só pelo aquele versículo. Você tira do contexto e interpreta do seu jeito, não pode tirar do contexto, entendeu? Então, por isso eu falo que está no livro, mas não falo o versículo também. Eu deixo a pessoa ir lá procurar lá. E não pode ser preguiçoso, irmão. Se você quiser saber das revelações do que vai acontecer no mundo para você se preparar, você não pode ter preguiça, né? Falta de tempo, mas para Deus, a gente tem que arrumar um tempinho para Deus. E o reino de Deus em primeiro lugar. Olha a ordem que eu ponho as coisas, ó. Primeiro, Deus. Eu tento mover a minha vida pessoal de acordo com o que eu ponho o reino de Deus em primeiro. Lá no meu trabalho mesmo, eu mudei o horário, porque eu acordo de manhã, a primeira coisa quando eu acordo eu agradeço a Deus. Né? Eu agradeço a Deus, depois eu vou para a oração, depois eu vou para o celular, entendeu? Para ver eu estudar ou eu falar com alguém que precisa de uma palavra, entendeu? Mas primeiro o reino do céu. Então, aí eu estudo a palavra. Aí depois eu faço meus exercícios físicos, né? Cuido do meu corpo físico e depois eu vou pro trabalho. E cuido da casa, ajudo a minha filha aqui, depois ela termina, né? Que ela entra mais tarde que eu no trabalho. Ela também trabalha a parte da tarde. Então eu tento moldar a minha vida, converso num ambiente de trabalho para mudar o meu horário que esteja de acordo com o que eu possa fazer a minha missão, né? Não atrapalho a minha missão com Deus. E eu ponho o reino de Deus na frente. Então, se você quiser, você arranja tempo para Deus, assim como você arranja tempo para diversão, para ficar no celular vendo coisa que não tem nada a ver. Você pode arrumar tempo para Deus, você só não arruma se você não quiser, né? O que me converteu, das palavras que me converteu foi essa: o homem arruma tempo para tudo, mas não arruma tempo para mim. Então isso é a maior pura verdade. Cabe você aceitar essa crítica de Deus e se reconhecer que você está errado e organizar, se você quiser ir para Deus, né? Se você quiser, se você não quiser, continue do jeito que tá, né? Então, na verdade, portanto que eu busco na palavra, estudo, né? Deus vai me revelando. Quanto mais eu busco, Deus vai abrindo mais os meus olhos espirituais para compartilhar com os irmãos o que está acontecendo, o que está por vir, como eu devo interpretar e entender as coisas que eu ainda não entendi, porque mesmo eu tenho bastante conhecimento, tem muitas pessoas, eu sou um membro pequenininho, que tem muito mais conhecimento avançado que eu, e eu aprendo com ela no YouTube, né? E a gente compartilha conhecimentos e um vai fazendo o outro crescer, irmãos. É assim, entendeu? Então, a gente não sabe de todas as coisas, não tem todas as respostas, por isso que o conhecimento é infinito. Enquanto eu tiver vida aqui, eu vou ter o que aprender. E vou compartilhar o que eu aprendo com as pessoas que querem aprender também de Deus. Quem não quer, rejeita, fazer o quê? Né? Então Deus deu, portanto que eu busco, Ele me deu uma nova revelação. Que revelação é essa? Do sistema, do significado, do sistema do mundo, tá? Mas aí esse significado é assim, como que eu posso falar? Em Apocalipse 13, tá falando do sistema da besta, né? Eu não me recordo o versículo de cor, mas eu recordo o capítulo, é Apocalipse 13, né? Tá falando do sistema da besta que sai do mar, da besta que sai da terra. Para quem tem conhecimento com as escrituras sabe do que eu estou falando. Quem não tem, compare lá, depois leia na Bíblia se você estiver, ou escute em áudio, né? Então, fala assim lá no livro de Apocalipse: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. É número de um homem, né? Aí, você tem que prestar bem atenção no que está dizendo lá. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, porque é número de um homem. O seu número é 666, certo? E é número de um homem. Aquele que tem sabedoria, calcule o número e o nome da besta, entendeu? Então, aí que eu entendo disso? Ao longo, a gente que é estudioso, né? Tem vários estudiosos das escrituras pelo mundo. Até hoje, a gente
tenta desvendar vários mistérios que está nesse versículo, nesse único versículo. E é muito difícil, irmãos, é muito difícil. Por isso que requer sabedoria, requer dedicação, você tem que estudar, entendeu? Então é o que eu faço, eu gosto de desvendar mistérios, ainda mais assim da palavra do Senhor, né? Eu fico glorificar a Deus e fico maravilhado com as revelações que Ele me dá, né? Eu agradeço a Deus por isso, e que Ele me use para compartilhar. Então aqui nós estamos, né? Aí veio esse versículo, e aí eu fiquei meditando nisso daí, né? Porque eu achava assim, na minha interpretação antes que estava certa, só que ela precisava abranger mais a visão, porque a minha visão, eu tinha um entendimento que estava certo, mas que precisava de algo mais, e eu sentia que precisava de algo mais, e eu não entendi o que era, né? Aí eu pensava assim, né? A tecnologia o diabo vai usar para implementar o número da besta, e isso ele vai fazer, e o nome da besta, só que eu não entendia exatamente isso aqui que eu vou explicar para vocês. Por exemplo, ó, aqui é a sabedoria. Quem tem sabedoria calcule o número, é número de homem. Então, o número e o nome da besta. Então, peraí, o número está vinculado ao nome. Então, aí eu fiquei meditando e fui lá para trás, para os profetas lá de trás, né, do Antigo Testamento. Aí eu pensei na estátua de Daniel, né, do profeta Daniel, de Nabucodonosor, né, na visão que ele teve do anjo lá, que deu a visão para ele. Aí eu fiquei meditando, conectando com o Apocalipse, tentando achar uma resposta. Eu falei assim, ó, peraí, hoje nós usamos da tecnologia, certo? Se você perguntar para uma pessoa que se ela perdeu o celular e não conseguiu um outro, ela te diz assim, você conseguiria viver sem o celular? A maioria da pessoa não consegue viver mais sem celular, irmãos. Infelizmente. Agora eu pergunto, antes de existir o celular, você não viveu? Ah, como você viveu? Vivendo. Nos tempos bíblicos tinha celular e o povo não viveu? Entendeu? Então por que você não consegue viver? Porque fizeram uma lavagem cerebral na sua mente. Fizeram você se acostumar a não conseguir viver sem aquilo. Porque a tecnologia hoje está no mundo inteiro. Então o que ela faz? Aos poucos o sistema da besta vai entrando na sua mente. E os governantes vai te convencendo que aquilo é necessário. Para você ter vida. Entendeu? Só que a vida vem de Deus. Peraí. Para você ter vida você precisa ter celular. Ou seja, né? Quer dizer, que você não vive sem o celular mais. Então, aí eu te pergunto, você não vive sem o celular, mas você vive sem Deus, né? Estranho, não estou falando vocês aí do outro lado, eu estou falando de uma maneira geral que tem gente que pensa assim, entendeu? Então, quer dizer, um ser humano pode viver sem Deus, mas não sem o celular virou seu Deus. Então, tudo que você põe na frente de Deus é o seu Deus, entendeu? Então, o que vem na frente de Deus quer dizer... eu não posso viver sem Deus na minha vida, mas Fernando, eu já fiquei tempo sem o celular, né? Mas eu fiquei normal, eu falei, eu necessito de um celular para me comunicar, para fazer meus vídeos no momento, mas eu sei que vai chegar uma época, irmão, que eu vou ter que largar do celular, entendeu? O Deus já me avisou, porque ele tem um sistema de rastreamento. O dia que a grande tribulação vier ao mundo com força mesmo, do jeito que ela vai ter que vir, as profecias bíblicas falam que ela vai ter que vir, se eu estiver aqui, eu vou ter que me desfazer de celular, porque vai acontecer o que acontece na China e na Coreia. Se eu for cristão e tiver Bíblia, eu vou ser perseguido pelo governo, entendeu? Que é anticristão. E aí? E se eu tiver o celular, eles vão me achar, porque ele me rastreia, então eu vou ter que dar sumiço, entendeu? Então, e esse tempo não é teórico da conspiração, esse tempo vai vir, e é só você olhar os sinais e o que. Estuda história, a pessoa vê um monte de coisa na internet, mas o que interessa ela não vê. Ela acha que o que interessa é bobagem, então ela vai buscar bobagem. Então se alimente de bobagem, ué. Vai fazer o quê? A escolha de cada um. Ninguém pode forçar ninguém a nada, irmãos. Eu vou estudar história, eu vou estudar sobre corpo humano, eu estudo sobre. A evolução das coisas, a revolução industrial, como tudo começou, por que tudo começou. Vou lá estudar histórias da Bíblia que conecto com a revolução industrial, entendeu? Então eu vou estudar, eu estudo história da humanidade para descobrir que está tudo alinhado, entendeu? O que é mentira, o que é verdade, o que a mídia conta de verdade, o que ela conta de mentira.
eu vou atrás das coisas, entendeu? Eu abnego, eu podia estar me divertindo, sim, não que eu não me divirta, mas o tempo de diversão para mim é menor, porque eu preciso de me divertir, arejar minha cabeça, sim, eu faço isso às vezes. Só que tem momentos que eu tenho que negar a minha própria vontade para fazer a vontade de Deus. Eu fui chamado para isso, para negar minha vontade para servir o próximo, para orientar o próximo, para apontar o próximo para Cristo, para eles terem salvação das suas almas. Então é isso que Deus fala de negar negar a si mesmo, é negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Eu fui chamado para fazer a vontade de Deus, não a minha. Então é uma missão que Deus me deu. Eu fui capacitado para isso. Eu não posso fugir dela que nem Jonas fugiu. Entendeu, profeta Jonas? Então, senão eu arco com as consequências. O meu chamado é esse. Então, eu tenho que carregar minha cruz, certo? E por isso eu vou padecer perseguições, entendeu? De vários tipos, entendeu? Mas eu tenho que dar cara a tapa. Eu não fujo, não. Entendeu? E as perseguições é de várias maneiras. Tanto espiritual, que Deus move pessoas que até parecem boas para me ajudar, mas no momento, às vezes, ela não tem conhecimento, o inimigo usa ela para me atacar de alguma forma. Ou no âmbito físico mesmo. Então, eu já tenho esse conhecimento, eu sei que isso vai acontecer na minha vida. E não tem para onde eu correr, irmãos. Entendeu? É um chamado. Todos os apóstolos, eu fiz o vídeo aí da perseguição cristã, né, no tempo de Jesus, depois da ascensão de Cristo ao céu e ficou os apóstolos aqui, todos foram martirizados pela sua fé e não negaram a sua fé. Que bom seria que a gente tivesse uma fé assim, né? Nos dias de hoje é raro você achar essa fé. Foram todos martirizados de várias formas possíveis que você possa imaginar. Então, eu estava meditando e cheguei à conclusão assim: não é porque você usa da tecnologia que você tem a marca da besta. O que a tecnologia vai fazer? Ela é usada para quê? É uma ferramenta que o governo vai usar para te monitorar, para te rastrear e para saber o que você fala, o que você pensa, quem é você, aonde você compra, aonde você vai, por que você foi, por que você voltou e para te dar acesso ou não sobre as coisas. Entendeu? Vai chegar nesse ponto. Tá quase lá já, né? Já tem uma certa restrição aí das coisas, né? Então a tecnologia ela vai ser como ferramenta de controle, para te monitorar e para te restringir, e aonde que vem aquele versículo que continua de Apocalipse 13, né? A qual aquele que aceitar o número da besta e o número do seu nome e a sua imagem, não vai poder comprar e nem vender. Senão aquele que tiver o número ou o sinal da besta na sua mão direita e na sua testa. Eu prefiro o sinal do que marca. Cada tradução, uma tradução tá marca, na outra tá sinal. Eu prefiro o sinal, porque o sinal dá mais compreensão para você entender o que é esse sinal da besta, entendeu? Sinal vem de sinal. Sinal vem de onde? A sua televisão tem o sinal que ela capta. Mesmo antes do satélite, tinha a antena que captava o sinal para dar imagem para sua televisão, não era? Então, isso é um sinal, certo? O sinal, depois de veio as tecnologias avançou mais, veio a TV a cabo, veio a transmissão por satélite, então isso transmite sinal para sua televisão, não é? Sinal, de novo. Você tem seus smartphones, iPhone e tudo, isso precisa ser transmitido sinal via satélite, que é o satélite espalhado pelos céus, pelos espaços aí, né? Das grandes empresas, Elon Musk, Mark Zuckerberg e outros aí, né? Tesla e não sei o que lá, Starlink, né? Que aí já é Starlink, né? Entendeu? Que vai transmitir sinal para o seu celular. Tudo está interligado com sinal, entendeu? Mas vamos lá, para você não se assustar, não quer dizer que você tenha essas tecnologias na sua mão ou um celular que você já é da besta. O número do homem, ao longo da era, quando o homem caiu em pecado e transgressão, o número de Deus trabalha com número, irmãos, com números, tá? Esse vídeo vai ficar um pouco grande, tá? Eu vou fazer 45 minutos, então veja até o final, tá? Para você ter compreensão e veja a outra parte, tá? A parte 2, parte 3, no máximo 3 partes eu vou utilizar. Então, sinal. Tá, ao longo da era, quando os homens caíram em transgressão e desobedeceram a Deus, montou-se o sistema do diabo na face da terra, certo? O diabo já montou seu sistema. Então, o número de Deus trabalha com números. O número da perfeição de Deus é 7. O número do homem é 6 porque ele caiu. Então, é o número da besta, certo? Então,
querendo ou não, você já tinha o número da besta, porque você pecou lá atrás, você veio da descendência de Adão e Eva, que pecou. Então você, simbolicamente e espiritualmente, você já tinha marca do pecado, que é o número da besta, certo? O número do homem, certo? Aí você vai chegar à compreensão onde eu quero chegar. O número da besta é o número é número de homem e identifica o seu nome. Entendeu? Aí, ao longo das eras, que é uma imagem da besta, para vocês terem compreensão? Vamos voltar lá atrás. Vamos chegar no tempo de Daniel, do profeta Daniel, lá da estátua de Nabucodonosor. Quem já leu o profeta Daniel, não entendeu completamente, talvez eu vou dar abranger mais, abrir o entendimento. Nabucodonosor fez uma estátua e falou para todo mundo, até o servo de Deus, porque como ele tinha invadido, destruído o templo de lá do povo judeu, né? E capturado, levado cativo todo o povo judeu, então foi Sadraque, Mesaque e Abednego, e Beltesazar, que é o nome de Daniel, né? Que eram nomes que eles tinham recebido babilônicos, né? Porque eles tinham um nome de lá, de origem da terra dele. Aí o rei Nabucodonosor trocou o nome deles, né? Porque o nome era Daniel e o outro lá era outro nome que eu não me recordo agora o nome dos outros. Então o que aconteceu? O Nabucodonosor fez uma estátua dele mesmo e queria que eles iam lá comer das comidas do rei como oferenda dos deuses, né? Porque era costume deles lá, né? Daquele povo lá. E aí Daniel se recusou a comer dos manjares do rei e se recusou a adorar a estátua que o rei tinha feito dele mesmo, entendeu? E aí o rei se rebelou contra eles e mandou jogá-los na fornalha ardente, né? E depois na cova de leões também, né? Que foi Daniel, né? Depois. E aí o servo de Deus Altíssimo falou assim, né? Mesaque, Sadraque e Abednego falou: olha, rei, ó rei, nós não vamos nos curvar, nós só nos curvamos ao Senhor nosso Deus, não a nenhum outro, né? E se o Senhor nos jogar nessa fornalha ardente, Deus nos livrará de lá. E se Ele não nos livrar, nós vamos morrer adorando Ele até a nossa morte. Entendeu? Olha a fé deles, hein? Aí jogaram eles na fornalha ardente e milagrosamente apareceu um anjo lá e os livrou da fornalha ardente. E o rei ficou impressionado, né? Aí ele decretou: Mesaque saiu para fora, o seu Deus Altíssimo. Aí ele começou a falar do Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, né? Que é o nosso Deus, né? Elohim Adonai e Jeová Jireh, né? É o nosso Deus, o Deus Criador, Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, para quem conhece esses nomes aí, né? Entendeu? Então, ali se você adorasse a estátua do rei, você já ia circunvar o sistema do rei, que era um sistema injusto, contrário à palavra de Deus, contrário aos mandamentos de Deus. Então você já teria a marca da besta. Mas ele já não estava com a marca da besta por ter pecado, irmãos? Aí alguém pode me perguntar. Só que aí o que acontece? Desde Gênesis, quando o homem caiu em transgressão, irmãos, Deus matou um animal para vestir o homem, entendeu? Porque o homem ficou nu e ele percebeu que estava nu. Antes ele ficava nu e não sentia vergonha, mas por causa do pecado ele sentiu vergonha, que foi Adão e Eva. Aí, esse animal morto era símbolo da expiação do pecado, ou seja, que apontava que um dia Cristo ia vir para tirar o pecado do mundo. Era uma figura para apontar para Cristo, entendeu? Então, quem andasse nos caminhos dos mandamentos de Deus, ele estava coberto do sinal da besta, da marca da besta e da adoração de outras imagens que não seria a imagem de Deus Altíssimo, entendeu? Então era isso que acontecia. Então, por esse servo de Deus obedecer os mandamentos de Deus, eles não podiam se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. E eles não fizeram, entendeu? Então, eles já tinham o sinal de Deus na mão e na testa. Aí a gente volta para a carta livro de Deuteronômicos. Deuteronômicos relata assim, ó. Ponham na sua mão e na sua testa por sinal.
né, da minha aliança. Ou seja, o sinal de Deus já estava na marca daquele povo que Deus tinha dado, para aqueles que obedecessem a lei. Então, você vê que os judeus, ele tem eu esqueço o nome daquilo lá. Eu sei o nome, mas foge da minha mente, irmãos. É muita coisa para me decorar. Então, eles põem uma caixinha aqui, ó, os judeus, que lá tá como se fosse a lei de Deus, né? E a Torá é a lei, é o Velho Testamento. Então, os judeus, aonde que tá? Na mão tá a Torá. E na mente, quando eles lê, ele vai pôr em prática a lei. Então, a lei de Deus é o Espírito da verdade. Então, quando Deus deu a lei para eles, e eles têm na Torá ou nas Escrituras, essa é o Espírito Santo. Então, esse é o selo de Deus. Então, você é protegido da marca da besta. Então, se você entregou a vida para o Senhor Jesus, agora voltando de lá de Deuteronômio, do Antigo Testamento para o Novo, se você entregou a vida para o Senhor Jesus, você tem um selo do Espírito Santo, verdadeiramente. Se você se arrependeu de todos os seus pecados e agora você está no processo de regeneração de mente. Você está na que a gente chama de conversão, de santificação. Entendeu? Você vai falhar uma vez ou outra, mas você vai voltar, vai tropeçar, vai pedir perdão para Deus e Deus vai te purificar de novo. Dar vestes novas para você. Entendeu? Então, o Espírito Santo é a proteção contra o sistema da besta, o sinal da besta e a imagem da besta. Então, quer dizer, uma vez que você está entregue na mão de Deus, você tem que crer que você não vai se perder. Porque a palavra de Deus diz assim, ó. Por isso que eu falo que salvação não se perde, e aí tem outros religiosos aí que vêm falar que se perde salvação. Quem perde a salvação é quem nunca teve. Entendeu? O ônibus passou, você perdeu o ônibus. Você deixou o ônibus passar, então você perdeu. Não é que você perde, ele perdeu o que ele não conseguiu. Entendeu? Não é que quem conseguiu não perde mais. Você já conseguiu, você foi selado. Se você foi selado, você é propriedade exclusiva de Deus. Olha o que Jesus fala, ó. Quem crê naquele que me enviou e crê em mim, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Outra passagem, Efésios, diz assim, carta aos Efésios. Depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, foste selado com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da sua glória e o penhor da... Como que é aquela palavra lá? Da sua herança nos santos. Quer dizer, é o penhor, é a sua herança, você é cordeiro com Cristo. Se você é cordeiro com Cristo, como você perde uma coisa que Cristo conquistou para você e que está dentro de você, que Ele é autor e consumador da sua fé, e como você vai perder se a vida é eterna? Se ela é eterna, não se perde. Como é que você vai perder uma coisa eterna? Só que os religiosos querem que vocês sejam dependentes deles. Aí ele inventa essas histórias. Você é dependente de Deus, não de nenhum homem. Certo? Aí, voltando aqui. Aí Jesus falou, aquele que mais me deu é maior do que tudo. E ninguém pode arrebatar da mão do Pai. O Pai que mais deu é maior que tudo. Nem altura, nem profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, que é com toda a tecnologia que tem aí que a gente está cercado, né? Pode, nem principado, que são poderes celestes e espirituais, nem principado, nem potestade, nem anjo, nem demônios, está em Romanos isso, hein? Procura lá esse versículo que eu estou falando. Pode arrebatar da mão do Pai que mais me deu. O Pai que mais me deu é maior do que tudo. E ninguém arrebata da mão do Pai. A chave aqui, ó. A Bíblia tem palavras-chave, irmãos. E aqui a palavra-chave é ninguém pode te arrebatar da mão do Pai. Nem demônios, nem principados, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem passado, nem presente, nem futuro, nem você mesmo. Você já sentiu aquela sensação que você vai chamar para missão, você tá lá e só que você se cansa, você fica fatigado, você só tem luta, só tem batalha, a pessoa se levanta contra você, você fala, eu quero desistir, não aguento mais. Só que você nunca desiste. Por quê? Porque quando estou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você quer desistir, Deus não deixa. Porque ele já comprou você já entregou. Uma vez que você se entregou a vida para o Senhor Jesus de todo o coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, você não escapa mais da mão do Pai, nem você consegue sair. Quantas vezes eu quis desistir e não consegui, irmãos? Porque Deus não deixa. Eu já sou dele, ele me comprou por preço do sangue do filho dele. Entendeu? Então o que eu quero dizer com isso? De lá para cá,
A marca da besta já existe, entendeu? Ela é tanto espiritual como física. Só que como naquela época não tinha tecnologia, entendeu? Então hoje tem a tecnologia, por quê? Porque com a tecnologia é mais fácil dele prender você e deixar você sem saída. Mas não quer dizer que você tem um celular, que você usa da tecnologia sem a marca da besta. Porque quando você entregou a vida para o Senhor Jesus, olha que glória. Você foi protegido do que a tecnologia ia fazer na mente daqueles que não tinha o sinal de Deus na testa e na mão, que é o Espírito Santo. Entendeu? Nem essas tecnologias vai te afastar de Deus. Por quê? Porque a sua mente já está cheia da palavra de Deus. Ninguém te engana mais. Entendeu? Você já está cheio do Espírito Santo. Entendeu? Então a chave é essa. Isso é a revelação que eu quero trazer. Então, não quer dizer que você não vai ter que largar a mão dessa tecnologia no futuro. Vai, porque ela vai te rastrear. Não é ela em si que vai te levar para o inferno, mas ela vai fazer você ser encontrado. Ela vai fazer você não poder comprar e não vender. Por quê? Porque aí vai vir o Drex. O Drex, que é o... Cada nação, irmãos, entendam. Cada nação vai ser sua moeda digital. O Drex é o real digital. Em outra nação é o Yen, na China, que é o Yen digital. Na outra nação é o dólar digital. Entendeu? Tudo, o dinheiro vai sumir. Então já está sumindo, já quase ninguém utiliza dinheiro. Tem loja que você vai comprar, na onde eu trabalho, eles não aceitam dinheiro. É só cartão e Pix e transação digital. Entendeu? Então, para te cercar, para você ficar sem saída. Por quê? O que eles querem fazer? Uma vez que o dinheiro não tem, e quando tem dinheiro de papel, ele não consegue te rastrear totalmente. Porque você gasta onde você quer. Você não tem lastro, entendeu? Agora com o digital, ele sabe aonde você foi, aonde você comprou. E aí, se você é contra o sistema, se você prega coisa que é contra o sistema, contra os governantes corruptos, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear o seu dinheiro para você não ter acesso, ou ele vai te punir. Vai ter nível de pontuações de cada infração. Por exemplo, se você for considerado bom cidadão aos olhos do governo, ou seja, você não revelar as verdades bíblicas para derrubar os enganos do governo, você é um bom cidadão. Aí você vai pegar seu dinheirinho lá, ele completinho, tudo bonitinho, né? Se você se rebelar, for um rebelde da causa cristã, então você for um rebelde não contra Cristo, for um rebelde contra o sistema do mundo. Aí você vai ser punido. Você não compra, não vende, não trabalha. Aí no seu trabalho, se você se curvar, vou dar um exemplo aqui. Porque tem duas viés, tem a viés espiritual e a física. A física é para te prender. E a espiritual é para te prender e controlar, que é a tecnologia. E a espiritual é você vender os seus princípios bíblicos, cristãos, que você aprendeu. Por exemplo, você está numa empresa. Você é um líder da empresa, ou é um carregado, ou é um supervisor. Aí eu sou um bom funcionário. Só que por algum motivo que, vou supor, eu resolvo falar de Deus lá na empresa que eu trabalho, para a pessoa. Só que eu não deixo de fazer o meu trabalho, mas eu prego a palavra lá, para alguém que está precisando. Se alguém escuta e fala, Fernando, você não pode falar isso aqui. É hora de trabalho. Eu sei, mas aí se você, na hora de trabalho ou na hora de almoço, eles não permitem. Mesmo que seja na hora do almoço, você falar, você vai irritar alguém lá. Agora, você pode falar de futebol. Mesmo quando você está trabalhando e falando de futebol, de mulher, aí ninguém acha ruim lá. Eu já fiz o teste. E acontece isso. E não é só lá, no ônibus. Se você colocar Bíblia em áudio, as pessoas te olham feio. Tem gente que arruma até briga. Entendeu? Se eu só colocar uma música de forró e de funk, ninguém fala nada. Até o cobrador ele coloca. Ele escuta jogo de futebol no celular. Agora, quando é você, que você está escutando a palavra, ele vai te... Ô irmão, ô amigão, desliga isso aí. Entendeu? Já é a perseguição. Presta atenção. Quem tem olhos espirituais percebe isso daí. Então, o que vai acontecer? A tecnologia é só para restringir o que você vai comprar e vender, para te controlar e seguir seus passos. Rastrear os seus passos. Para eles te punir. Aí vai ter nível de punição. Dependendo da sua infração aos olhos do governo, ele vai descontar um valor do seu salário. Dependendo se for uma punição grave aos olhos dele, ele vai bloquear o seu salário todo. Entende a gravidade do negócio? Você vai dar poder para o governo. Porque dependendo do governo que você votou, esse governo vai plantar isso. E quando ele plantar, na sua piroba, que Deus me perdoe a maneira de falar, né? Para vocês entenderem, eu estou falando linguagem aqui
o ser humano entende, né? Aí você vai se dar mal, porque ele vai, né, te controlar, seguir os seus passos, te rastrear e vai te restringir comprar e vender se você não se curvar ao sistema da besta. E se você se curvar, aí você já tem a marca da besta, aí você não tem salvação. Por quê? Por exemplo, ó, vou orientar aqui você numa empresa. Se você é um funcionário certinho, aí fala, você, o outro lá é supervisor, ou encarregado ou líder. Aí ele fala assim, ó, dá uma punição ou uma advertência pro Fernando, aí você vai perguntar o porquê. Não, você não tem que saber o porquê. Vai lá, tal. Aí você sabe que a pessoa não fez nada de errado. Você ficou sabendo. Não, ele é um bom funcionário e tudo, porque eu vou punir ele. Ah, é uma ordem que eu estou te mandando. Se você não se curvar a isso, cometer uma injustiça contra o funcionário bom, você perde seu emprego. Aí é onde que você vai vender seus princípios para não perder o seu emprego. Você se curva ao império da injustiça e manda uma pessoa embora. Você vende os seus princípios para ter que garantir o seu cargo ou para receber algum dinheiro. Às vezes você recebe uma promoção, às vezes você recebe isso aqui, uma adulação. Tentaram fazer isso comigo, para mim fazer isso com pessoas. Eu recusei. Eu não ligo em perder o meu emprego, mas eu não vou cometer injustiça nenhuma com ninguém. E nem vou aceitar injustiça comigo. Porque a gente tem que ter sede de justiça. É lógico que a gente, como cristão, irmãos, a Bíblia diz que a gente vai padecer injustiça nesse mundo se você quiser viver de maneira correta e piedosa e justa e verdadeira. Só que não quer dizer, você vai sofrer a injustiça, mas não quer dizer que você tem que se conformar com ela. Você tem que lutar para ter uma vida justa. Mas você tem que entender também que vai ter momentos que você vai sofrer a injustiça. Não vai ter como. Porque esse mundo é corrupto. Entendeu? Então, você como cidadão de Deus não pode se curvar e vender os seus princípios. Porque se você vender, você está se vendendo para o diabo, se vendendo para a besta. O diabo atua nessas pessoas que não têm Deus e elas estão em posição de chefe do seu trabalho, às vezes, elas estão na posição de governante e todos esses vai tentar te convencer a fazer alguma maracutaia, alguma injustiça, alguma punição para alguém, ou vai te comprar para você vender seus princípios, para você ganhar mais, alguma coisa eles vão fazer. E se você se curvar, pronto, você já vendeu seus princípios bíblicos. Aí você já tem a marca da besta, aí você não tem salvação mais. Por quê? Você se curvou, você foi injusto, você se vendeu para mentira, para manipulação, para tudo. Isso é o sinal da besta, é o sinal espiritual. E o sinal físico é só para te controlar, entendeu? Vamos supor, eu estou usando da internet, eu estou usando aqui do meu celular, certo? Mas isso daí não tem poder sobre mim. Por quê? Porque eu já tenho o selo do Espírito Santo, eu já me converti. Agora, quem não se converteu de verdade, ou se converteu de Araque, que é a falsa noiva de Apocalipse, que é o fingido, né, que se finge de cristão, vai lá, põe terno e gravata, só que ele vai lá na igreja, distorce a palavra, engana o povo, entendeu? Ele já tem a marca da besta, só que ele disfarça, ele se finge de cristão, por isso que chama falsa noiva, falsa igreja. Em Apocalipse, sai dela, povo meu, entendeu? Não é só de igreja. Quando Deus fala para você sair dela, povo meu, não é só de um templo religioso, é fora do sistema corrupto. Se tiver que sair da sua empresa para você não cometer injustiça, eu já cheguei a oferecer meu cargo lá, ó, tá aqui, ó, eu não quero trabalhar mais aqui não. Se eu tiver que fazer isso, eu não quero, entendeu? Pronto, acabou, aí vai de você. O que você quer para sua vida? Você quer andar nos caminhos de Deus ou quer ir para o meio da perdição? Aí é você que escolhe, entendeu? Então a tecnologia, na verdade, é isso. É um sistema só para controle. Não é que ela exatamente vai te levar para o inferno. Ela vai te levar se você aderir por meio da internet. Por exemplo, o que você busca no YouTube? Você busca as ideologias mundanas ou você busca a palavra de Deus? Se você busca ideologia mundana, você já está indo para a marca da besta. Entendeu? A tecnologia hoje você pode usar para o bem ou para o mal. E o que eu estou fazendo aqui? Estou pregando a palavra, então estou usando para o bem. Entendeu? Aí vai da sua escolha. Tudo é escolha. Só que a tecnologia ela vai ser usada por mal para te rastrear e te punir. Entendeu? Por isso que lá no futuro você vai ter que se livrar dela. Então, aí eu identifiquei aqui, ó, qual que é o número do nome da besta, para vocês entenderem. Todos nós somos números, desde lá de trás, certo? Vocês já assistiram Tropa de Elite? Quem já assistiu, o filme passa mensagens subliminares, irmão. Para nós, Deus usa o filme também, assim como o diabo também usa, para passar mensagens subliminares das trevas. Aí você tem que estar com seus olhos espirituais abertos. Entendeu? Eu assisto o filme não só para me divertir, eu vejo o que a história conta. Aí, ele fala assim, ô 06, vem cá, ô 02,
Entendeu? Então você é um número. Então no seu trabalho você é um número. Se você ficar doente, se você morre, você logo eles colocam outro número no seu lugar. Então se você não quer saber qual é o sistema dele, vai embora, eu coloco outro no seu lugar. Você não é insubstituível para o sistema. Entendeu? Então mais vale você ser mandado embora do que você causar coisa contra o sistema. Entendeu? Então você é um número, você é identificado por número. Aí é onde que eu quero chegar. Ó. Tá passando um pouquinho aqui. Mas eu vou relatar logo aqui, porque é melhor, né, do que 2 vídeos, né, senão a pessoa não vê. Então, por exemplo, qual o número que te identifica? Quando você tem o cartão de crédito, irmão, você vai no banco, o banco automaticamente faz você ser um número. Por quê? Porque quando você vai para ter acesso ao seu cartão, o que acontece? Ele fala, digita um código alfabético ou uma sequência de 3... número com sequência de 6. Vamos supor que você escolhe 20, 11 e 40. Pronto, ali tem um número de dígito de 6, certo? Não é necessariamente o número 666. 666, que significa? Significa, como que eu posso falar para vocês entenderem? O 666 ou 666, ele significa o controle. Mundial, reset, vou supor, é acesso mundial à rede de computadores, certo? Então www, entendeu? Lá na língua hebraica ou grega, principalmente hebraica, Aleph significa www, entendeu? E lá você se lê os números pela letra. Então, muitos antigamente tentaram descobrir o número do anticristo pelas letras e pelos alfabéticos judaicos, pelos hebraicos. Aí chegaram no nome de Nero, chegaram no nome de outros ditadores que tiveram para o mundo, e a maioria deles deram 666. Por quê que a maioria deram? Agora eu vou revelar a verdade. Todo o número que identifica qualquer um de nós vai dar no número da besta. Entendeu? Por quê? Você vai no banco, certo? Você tem uma sequência de 6 dígitos para acessar a sua conta, certo? E lá, ela é te identificado pelo seu nome. Entendeu? Ó, aqui há sabedoria. Quem tem entendimento calcula o número da besta, que é número de um homem. Ou seja, é o seu número. Entendeu? E é o número do outro que tem o outro lá. Você é o 06, você é o 02, você, entendeu? Não é teoria da conspiração isso aqui. Eu tô tentando abrir a mente de vocês para vocês entenderem. Entendeu? Então, ou seja, é um número que te identifica para ele te rastrear. Entendeu? Então não é que você que já entregou a vida para Jesus, porque você tem essa tecnologia, você é o número da besta. Não é isso. Você está protegido pelo Espírito Santo. Mas, para eles te identificar, você vai ter que acessar um código. E esse código é o dígito de 6 números ou de um alfabético de 6. Entendeu? Aí identifica o seu nome. Então, aí você é o número de um homem. Então, cada homem tem um número no mundo, na sociedade, certo? E cada homem, para ser identificado nesse planeta aqui, e cada homem tem o seu nome próprio. Entendeu? Então, isso gera o código de acesso. Então, o sistema, isso é chamado de sistema da besta. Entendeu? E a imagem é a internet. E a internet te dá acesso ao quê? A você ter acesso à sua conta, porque é digital, entendeu? E eles podem bloquear ou acessar a sua conta, entendeu? E você, com esse código, você só vai poder comprar e vender com esse código. Se você não tiver, você não compra nem vende. Então, por exemplo, só que Deus tem o escape. Então, esse código vai te identificar, entendeu? E se você se voltar contra o sistema, aí ele vai te bloquear. E aí, quem vai se voltar contra o sistema? O cristão verdadeiro. Aí é onde você vai ter o seu cartão, você vai ter a sua conta no banco, mas quando você for lá, mesmo com o seu cartão, com o seu chip que está no seu cartão, o chip está no cartão até de bilhete único, o chip está no seu celular, e você paga, a maior parte das pessoas usa a mão direita, não usa? Não é necessariamente o chip implantado aqui, pode ser um chip implantado? Também pode, que aí facilita mais ainda para eles te controlar e te rastrear. Se você receber esse chip na mão, aí que acabou tudo mesmo, porque aí ele vai te rastrear, porque o celular você joga fora, o chip não, entendeu? Então,
Mas se você tiver o celular e se curvar, por exemplo, você falou do governo, aí ele vai te punir, ele vai bloquear suas contas. É isso, entendeu, irmãos? Então esse é o vídeo que eu vim fazer. Então, tudo é um sistema montado para te controlar e te bloquear quando você se levantar contra o governo. É isso. Entendeu? Essa é o sistema da besta, essa é a marca da besta. Ela é tanto espiritual quanto física, mas a física veio pela tecnologia para te restringir. Mesmo que você seja de Deus e tenha, mas aí é onde que vai impedir você de comprar e de vender. Porque se você ir contra o sistema do governo, ele vai bloquear suas contas, porque ela é digital, não existe mais dinheiro de papel. Entendeu? Esse foi o entendimento que eu tive. Então, o número de um homem, entendeu? É o número de identificação. Lógico que o sistema é do anticristo. Ele montou, tem um homem que comanda tudo lá, certo? Só que aquilo que nos identifica é que dá acesso para você a sua conta, a sociedade, a você pegar um ônibus, porque ali também tem um código no bilhete único, também tem um código no seu celular. Então, você vai estar tudo no seu celular, seu cartão de vacinação, seu passaporte, sua identidade, que agora vai ser digital, né? Daqui para frente vai ser digital. Para você viajar, você tem que comprovar o histórico de vacinação que você tomou, senão você não passa. É tudo isso, entendeu?